Cara, voltando pro ensino fundamental, que a gente falou, mas não falou, tipo assim, problemas e problemas. Então, mano, o Já começa. fundamental, eu acho que, tipo, na parte de ensino dele, é o melhor, porque ele realmente ensina o fundamental, ele cumpre com o papel dele. Com exceção da educação física, que a gente não aprende quase nada que a gente vai levar pra vida, basicamente só vai pra quadra. Tipo, não, na moral, me explica. Pra que a gente Edu- tem educação física? Pra quê? Me explica. educação física era para ser uma das matérias mais importantes que a gente deveria ter no nosso ensino fundamental e médio. Por quê? Porque é educação de esportes. E nos esportes a gente tem que formar atletas para competir. E isso é importante porque no Brasil o atleta não é valorizado. Se o cara gosta de vôlei, ele na escola pública é o quê? É futebol. E então ele não consegue aprender vôlei na escola. Então ele tem que procurar uma academia, uma escola de vôlei, uma academia de vôlei, um time de vôlei e ir praticar fora da escola. Entende? Então, eu até concordo, mas eu já tenho minha refutação aqui. Se era pra mostrar interesse para essas pessoas que se interessam em esporte e tudo mais, então por que que a única coisa que tem lá é futebol, vôlei e queimada? Mais nada. E o cara Porque que você, quer jogar basquete? E o cara que gosta de futebol americano? E o cara você que viu. gosta de fazer esqui no gelo? Hein? Sabe E eles? qual. E ele? Não, mas aí. O do esqui no gelo. O O do cara que esqui no quer virar gelo é. lutador de MMA descendo a porrada nos outros? Cadê? Não, mas calma. O do esqui no gelo é fácil de resolver. É só mandar esses alunos pra Argentina fazer intercâmbio. Os caras do MMA é só deixar a briga na sala de aula, que ali é treino. Agora, para esses outros alunos, o ideal seria ter uma pista de atletismo, uma pista para treino de arremesso de dardos e outras coisas, uma Mano, eu piscina, acho que nem precisa disso tudo. Tipo, acho que só a piscina. quadra básica que a gente tem, dá pra você fazer as corridas lá, dá Cara, pra você fazer uns cara, arremessos, dá pra você mano, utilizar ela de várias formas. Tipo, mesmo que ela não seja específica para aquele esporte, porque o ponto seria introduzir esses esportes para as quer pessoas e um, não quer um praticar eles exemplo do. intensivamente. Não, mas cara, quer um exemplo do quão merda o Brasil é num ponto, que é o seguinte: natação. Todo mundo tem que aprender a nadar porque não para competir, mas por sobrevivência, correto? Exatamente, eu aprendi a nadar. Eu não aprendi a nadar, por isso que eu não vou pra praia e fico longe de navios. Mano, eu Mas vou é que falar uma verdade acontece. pra você. É muito fácil aprender a nadar. Muito fácil. E aí é que tá. Se tivesse uma piscina na escola para ensinar isso, não necessariamente que você ia ser o melhor aluno de natação, mas natação é um esporte bom para cardio e para os seus músculos. E você não precisa virar o Michael Phelps. Mas, cara, se toda a escola tivesse uma piscina e um professor de natação ali, no fundamental ou no ensino médio, para ensinar os alunos a nadar, ia ser muito bom. Ia ser muito, Mano, eu muito acho que nesse mas caso, o ideal é que, tipo, ter uma piscina realmente é um bagulho muito caro. Então, tipo, no Brasil é algo sem fora, condições. Mas acho que o que fora, que, poderia ter fora que é perigoso. É perigoso. é perigoso. Mas, tipo, o que poderia ter seriam, tipo, excursões onde o professor de educação física levaria os alunos a um lugar que tem uma piscina para ensinar a nadar. Acho que esse seria o mais ideal, porque nadar é de fato um negócio muito importante. E aí que tá no ensino médio um dos piores defeitos. Que, tipo, a gente não só aprende um monte de coisa inútil, como tem um monte de coisa útil que a gente não aprende. E, tipo, acho que os melhores exemplos seria a gente sai do ensino médio sem saber fazer um socorro de primeiros socorros, tá ligado? A gente não sabe. Se alguém começar a passar mal na frente da gente, ninguém sabe como reagir. Tipo, isso é algo que todo mundo devia saber. Sabe um negócio que tipo aí você falou bem? Esse negócio de primeiros socorros. Eles te ensinaram, eles te deram aula de educação sexual na escola, correto? Eu acho que era ciências, É, alguma aula lá, palestra, né? uma palestrinha. Eu tive duas vezes essa aula, tipo assim, na sétima série, e essa palestra no ensino médio. Eu acho que essa palestra, ela tinha, tipo assim, ela tem essa palestra que eles ensinam, tal, como fazer o negócio da educação sexual, como usar preservativo e tal, ela tinha que ser exclusiva para o ensino médio, e no fundamental tinha que ter umas conversas para a criança aprender a identificar o que é abuso sexual. Mas, tipo, Faz sentido. Só que não se discute isso, não se discute isso, e sabe por que não se discute? Quer dizer, se discute isso na política, porque
São os deputados que têm que votar essa lei para que isso seja nas escolas, mas por que isso é péssimo discutido? Quem é da esquerda, a gente vai ter que concordar com o militante nesse ponto, por quê? O ponto que eu te falei agora é o ponto que eles querem. É o ponto que eles querem. Só que eles fazem isso de forma errada. Só que eles não sabem aplicar isso de forma certa. Por quê? A direita distorceu de uma forma porque teve um monte de militante que fez merda nesse ponto aí. Cara, eu já vi vídeo de uma travesti, sei lá. Ela foi para uma escola dessas explicar os negocinhos desse. Aí ela tirou a roupa e começou a dançar para as crianças de 5, 6 anos. Pera, que? Isso, Como é que a é? reação é: isso aconteceu. Tem certeza que Isso você não viu isso aconteceu no no anime, Brasil. não? Não, isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil, de fato aconteceu. E o que acontece? Era para ela explicar por que as crianças. Mostrar que as crianças não têm preconceito. E ela foi, tipo assim, nas crianças de 5, 6 anos, perguntar que se isso era preconceito ou não. Eles falaram: não, é normal. Se quer ser gay, é normal. Se quer ser lésbica, é normal. Foi isso. E colocar. E, tipo assim, essa travesti, ela tirou a roupa e começou a rebolar, dançar na frente das crianças. Aí o que acontece? Direitista usa esse exemplo para falar que não se deve ensinar educação sexual nas escolas, só sendo que o exemplo seria ensinar as crianças a identificar o que é abuso sexual no ensino fundamental. É Mas isso. outra coisa que eu ia falar é que você falou no ensino fundamental, mas o ensino fundamental, ele vai até quando a gente tem uns 14 anos, mais ou menos. Eu acho que, tipo, só isso, essa parte mais de educação mais sexual, tipo, mais sexual mesmo, tipo, falando o que é sexo em vez de só falar o que é abuso, já poderia ser ensinado a partir quando a gente já entra na puberdade, tá ligado? Que é lá que é basicamente a parte mais necessária. E, tipo, isso normalmente ocorre entre os 12 e os 14 anos. Então, seria algo a ser na segunda etapa do ensino fundamental. Seria entre a sexta e oitava série. Sim. E aí, antes disso, só sobre abuso mesmo. Antes de poder ser sobre abuso, isso aí que você disse da introdução, e acho que, tipo assim, no ensino médio podia ser as prevenções e o que fazer e não fazer pra isso. Se bem que ia ser muito tarde se fizesse isso desde a sexta Eu acho que série a parte das prevenções, ela faz parte já do que eu falei do outro lá. Ele tem que fazer parte. Realmente. E aí eu acho que no ensino médio poderia mais ter um reforço sobre isso. Tipo, no ensino médio você já sabe o que você viu lá, mas, tipo, passar de novo só pra ter certeza que você aprendeu, tá ligado? Só pra ter certeza que você não é burro demais. Bom, por falar em burro demais, vamos focar pesado agora no ensino médio. Porque a gente falou do fundamental, a gente brincou, contou os negócios, contou as histórias, falou os negócios, mas o fundamental não é um problema em si. O fundamental não é um problema em si. O problema é do ensino médio. Então, no ensino médio, o que eu acho que eles tinham que fazer é o seguinte. Primeiro, eles tinham que tirar esse negócio de calcular a delta do x. Saber fazer equação é importante, você saber o valor de x. Mas se você quer colocar para saber um valor de delta, que eu tenho que calcular mais e menos. Mano, mais e menos, como assim? Isso é um conceito que só vai saber quem é físico, tá ligado? Quem tá fazendo faculdade de física. Quem vai, sei lá, trabalhar num reator nuclear, tá ligado? Tipo, por que você tá me ensinando isso no ensino médio? Por quê? O que eu lembro mais complexo de matemática. Isso foi antes de entrar a fração. Quando começou a entrar a fração, eu comecei a desandar. Mas é o seguinte. Fração é complicado de aprender, mas também é necessário. Quando tem uma conta grande, aí ela tem entre parênteses um número lá dentro, se ele for soma, aquela é primeiro, aí depois vem multiplicação, aí divisão, aí adição e subtração. Essa é a ordem. Essa é a ordem que eles ensinaram. Não, pera, amigo. Quando começou a ordem é aqui, o primeiro, num cálculo, assim, você tem uns números soltos lá, sem ter nenhum parênteses, a primeira coisa que você vai calcular é vezes. Depois divisão, e aí depois mais e menos. Mesmo com parênteses ali? Não, isso se não tiver parênteses, que os parênteses, eles isolam. Não, eu tô falando dentro, né? Tô falando mas, dentro tipo, do essas parênteses. regras, elas servem no geral mesmo. Aí, tipo, se você tiver entre parênteses uma parte que ela tem tanto vezes e adição, a multiplicação vai vir primeiro. Só que aí, tipo, primeiro você faz as partes isoladas que estão entre parênteses, e depois o que tá fora do parênteses. Não, eu entendi. O exemplo que eu quis dizer, vamos supor.
3 vezes 3, parênteses 1 mais 1, menos 2 dividido por 1. Entendeu? Aí Aí primeiro faz você lá. vai ir no parênteses, você vai dividir o 2 por 1, que Isso. vai dar 2. Não, Cálculo isso, é o que eu estranho. disse. Aí você resolve o Foi o que eu resto no parênteses, né? Você resolve o resto no parênteses e depois você calcula o resto normal. E aí primeiro você faz a multiplicação. Foi exatamente isso que eu disse. Eu acho, não lembro mais. Enfim, é a vida. É complicado, ensino médio. Inclusive, a gente está usando o termo certo, que é ensino. Porque quando o pessoal fala Ministério da Educação, devia ser Ministério do Ensino. Se o Ministério tá errado, não é a gente que vai, né? Ah, mano, sei lá, só um nome. É que tem uma diferença. Não tem uns ministérios com nome pior, com nome mais estranho. Acho que tem um ministério que se chama Ministério do Hotel e Cidadania, não é isso? Não sei, talvez eu esteja errado, mas se for, é zoado. Sim, Hotel, mano, hotel. Eu acho. Não é motel, é hotel. Não, eu falei hotel. Você falou motel, porra. Não, eu falei motel não, pô, eu falei hotel. Não, se fosse motel ia ser mais estranho ainda. Aí eu só teria dúvidas, mais nada. O governo Nesse caso, eu só tenho dúvidas sobre a pessoa que deu esse nome. O governo tem um ministério pra ministrar sexo. Porra. Aí sim, hein? Ia ser mais fácil abrir um ministério do carnaval, que se for pra ministrar isso, velho, tem que ser no carnaval. Putz, complicado, hein? Não, mas agora vamos falar o seguinte. A diferença da educação pro ensino aqui. Educação é uma coisa que você aprende com seus parentes para aplicar na vida. Ensino é uma coisa que você tenta aprender na escola para usar com o mundo. Basicamente é isso mesmo.